Não diga não, mas também não quer dizer que você vai dizer sim para tudo. Eu vou explicar nesse vídeo como que é importante você nortear os seus sims e os seus nãos, principalmente quando está relacionado com o seu SaaS ou com o seu empreendimento em software. Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno. Seja muito bem-vindo a mais um Deciders Drops, onde eu compartilho um pouquinho aqui dessa mentalidade ou da forma de agir quando você está criando o seu negócio envolvendo software. Seja o seu SaaS, seja um projeto, seja um produto aí alavancado por software. Uma das coisas que acontece muito, e é muito comum, é você receber feedback. E feedback é muito bom, né? Você receber um retorno do seu cliente, você receber o que ele está achando do seu produto ou do potencial cliente. E aqui que vai um perigo, né? Então a gente olha o feedback e fala, nossa, todo mundo está me dando feedback, ele quer que meu produto cresça, ele quer que meu produto vá para frente, eu tenho que fazer tudo que eles estão me pedindo. E aqui que tem a grande cilada. A gente começa a construir cada vez mais coisas, a colocar cada vez mais coisas dentro do seu projeto, da sua empresa, seja lá o que for, e fica muito grande. E aí você desvia do foco principal. E aí nesse vídeo eu quero contar para vocês o que a gente pode fazer, uma estratégia aqui para conseguir filtrar isso e resolver essa questão se você diz sim ou não para uma funcionalidade nova, para uma sugestão de um cliente ou potencial cliente. Antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, aqui embaixo tem um link para o Deciders, tá? Para você aplicar para a mentoria Deciders, que é a mentoria pessoal minha, tá? Então você vai entrar num grupo, a mentoria é em grupo, e eu vou te ajudar a tomar decisões para você criar o seu SaaS. Então, se você não tem ideia ainda, como que você vai filtrar suas ideias, priorizar, criar as hipóteses que você está sugerindo ali com as suas ideias, criar um projeto e assim por diante. Tá muito legal, é um grupo muito bacana, a gente vem discutindo bastante coisas interessantes no grupo, tá? Então, vem realmente mudando muito o jogo de todos os presentes, tá? Então, é muito legal que, inclusive, eu trago insights que geraram para mim dentro do próprio grupo. Então, isso é muito legal. Tem um link aqui embaixo para você aplicar. E lembrando que o Deciders Drops, essa série aqui dentro do DevPleno, é uma série que a gente não usa nada visual aqui, né? Então, a minha intenção é que você consiga ouvir esse episódio em qualquer lugar. Então, você consegue ouvir no YouTube Podcasts, no Spotify e assim por diante. Bom, a gente comentou aqui que você não tem que falar não mais, né? Então, o grande detalhe, como que você pode contornar isso? E existem dois cenários, tá? Então, imagine que você está construindo o seu produto e você quer feedback, você quer o retorno ali do seu potencial cliente, dessa pessoa que você está resolvendo o problema. Qual é o grande problema? A gente acha que todo feedback que vier é bom, tá? Quando o cliente ainda não é seu cliente, aliás, ele é um potencial cliente, o que acontece? Muitas vezes, nessa ânsia de fechar esse cliente, principalmente os primeiros, o que a gente começa a fazer? A gente começa a colocar muita funcionalidade que potencial cliente pediu. E qual é o grande detalhe? Às vezes você vai apresentar seu produto para alguém e o cara fala, nossa, mas se tivesse tal coisa eu comprava. Nossa, se tivesse, está faltando tal coisa. Muitas vezes ele nem fala que comprava, né? Mas, nossa, está faltando tal coisa poderia ser diferente. Nossa, mas você não tem um app ainda nativo, né? Então, muitas coisas que ele começa a pedir. E eu já fiz isso no passado. Então, assim, a gente ia apresentar para clientes e o cliente fala, pô, eu compraria se tivesse um upload de arquivo assim, assim, assado. E aí, na época, era muito mais lento as coisas, inclusive, a gente gastava meses criando aquilo, apresentava para o cliente e o cliente nem lembrava que ele tinha pedido aquilo. Então, o grande detalhe é, a gente não falou não quando deveria. E aí, existe um detalhe, como que você fala não, né, para um cliente que nem é cliente, né? Então, para um potencial cliente que pediu alguma coisa para você. Um grande detalhe, uma coisa que eu gosto de fazer, é de você amarrar esse pedido, tá? Então, se ele fizer muito sentido, né, então se ele faz sentido para o produto, você amarra isso para o cliente pagar, né? Então, como assim? Já fecha o contrato antes, né? Então não deixa para fechar o contrato depois. Então o que você vai comentar com esse potencial cliente? Já que isso é tão primordial para você usar o produto, vamos fazer o seguinte, a gente começa a usar agora, você começa a gente já assina um contrato agora, um contrato mais longo, eu vou demorar X meses para te entregar, só que a gente já tem um contrato aqui de 2 anos assinado, né? Então, só para trazer um pouquinho mais esse peso para o que ele está pedindo, tá? Então, e acontece muito quando você está fazendo reuniões de vendas e tudo mais, da pessoa ter uma saída mais fácil. A saída mais fácil é sugerir uma funcionalidade que você não tem, e aí ela fala, tá vendo? Não comprei de você porque você não tem isso daqui. Então, para você saber realmente se o peso
disso que ela está te pedindo faz sentido ou não, você pode trazer para o presente, né, para ele pagar antes, vamos dizer assim, para que você tenha essa funcionalidade. E isso vale para clientes também, né? Então, muitas vezes, se você perceber que o feedback não faz sentido, né, então a sugestão ali não faz sentido para o seu produto, coloca um preço. Então, ao invés de dizer não, o que você vai fazer? Ou você coloca um preço efetivo, então, tudo bem, a gente vai fazer aqui, isso vai custar no seu plano aqui R$ 500 a mais. Ou, para um cara que não é seu cliente, você antecipa esse contrato já assinando e, se possível, fazendo ele pagar desde o começo. Por quê? Muda essa relação entre sugestão, né? Então você começa a perceber realmente o que é primordial para o seu produto. Uma coisa que aconteceu comigo, meu SaaS, o primeiro SaaS que eu fiz, né, mais serinho, que tinha alguns clientes, todo mundo que a gente ia prospectar e que sugeria alguma coisa, a gente colocava no produto. O produto ficou tão grande, mas tão grande, que era difícil de usar. A gente não tinha especificamente um problema que ele resolvia. Ele resolvia vários probleminhas, mas nenhum muito forte. Então era muito difícil de vender. Ele ficou caro, porque daí a infraestrutura dele começou a ficar cara, porque tinha muita coisa. Tinha desde vídeo ao vivo, a compartilhamento em tempo real, de blá blá blá. Então tinha muita coisa. E aí ficava muito difícil de vender. Então a gente não tinha uma dor especificamente. Todos os clientes que eram muito grandes, que tinham pedido alguma coisa, não fecharam com a gente. Então que é uma coisa muito doida, porque assim a gente criou praticamente várias coisas especificamente para alguns clientes, e esses clientes não fecharam. E um detalhe que é muito importante, a gente gastou vários meses criando várias funcionalidades. Quando você vai voltar para conversar com um cliente, muitas vezes o cara que te sugeriu aquilo, ele não era o tomador de decisão, muitas vezes aquele cara não está naquela posição mais, muitas vezes ele nem lembra mais o que te sugeriu, então é muito interessante a gente olhar para isso. E trazer esse peso da pessoa estar ali pagando alguma coisa, fazendo alguma coisa em troca, para você não ter que dizer não, né? Então, antecipa contrato, sugere ali um FII a mais, ou algo nesse sentido. E, obviamente, se não fizer sentido nenhum para o seu produto, mas você quer muito aquele cliente, o que você faz? Não transforme o seu produto num Frankenstein. Eu fiz isso num outro produto meu, que funcionou super bem. A gente tem um produto principal e a gente criou para ele, né, uma camada extra de integração para um sistema que ele precisava. Então a gente não trocou, a gente não atrapalhou o sistema principal nosso. A gente fez uma integração que não foi muito grande, assim, foi uma coisa bem rápida de se fazer para fechar o cliente. Então a gente não inchou o produto, mas a gente criou uma ponte para que ele conseguisse utilizar o nosso software. E o mais interessante disso, de não dizer não, a gente consegue fazer isso para qualquer área, né? Então se você não quer mais desenvolver software customizado, tá, e se alguém te oferecer, ao invés de você falar não, você fala um preço, né? Então, muitas vezes isso ajuda bastante a você nortear. E, obviamente, né, quando você fala um preço que, se você fechar, que vale a pena para você, né? Então, isso é bastante interessante. Mas olhando aqui para a criação de negócios e tudo mais, isso é muito legal para você usar como filtro. Então, vai vir muita sugestão para o seu produto. À medida que você vai tendo clientes, as pessoas vão falando mais coisas, mas é legal de você criar um filtro. Obviamente, o feedback que eu recebo que faz sentido para o meu produto, obviamente que ele entra no roadmap ali e ele vai ser desenvolvido, obviamente. Mas para fazer isso, você tem que entender certinho qual o problema que você resolve e por que você resolve e o que aquela funcionalidade vai ajudar a fortalecer aquele problema que você resolve. Aí faz sentido a sugestão. Isso aconteceu comigo com um produto que eu tenho rodando, né? Então, a gente recebeu uma sugestão que faz muito sentido, inclusive vira um diferencial de vendas, não é difícil de fazer, vai entrar no roadmap e a gente vai desenvolver. Então, assim, é muito legal de você nortear com isso. Então, ao invés de você dizer não, eu não vou colocar uma funcionalidade, usa isso para filtrar, usa isso de colocar um valor inerente, né? Seja um valor efetivo de você colocar ali uma mensalidade a mais, um FII a mais, né, uma taxa para fazer aquilo, ou simplesmente antecipa o contrato, que também é uma forma de você cobrar. Então, ao invés de você falar não, cobre por isso, dá seu preço, né? Então, e o seu preço aqui ficou bem claro que pode ser antecipar o contrato. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês que muitas vezes a gente pode usar
essa possibilidade de dizer um não para filtrar se é uma coisa boa ou não para o seu produto, e é uma forma de você tomar decisões mais fáceis, né? Então, no mundo que todo mundo quer dar sugestão, feedback, como que você filtra as melhores? Essa é uma intenção aqui desse vídeo. E lembrando, se você quiser a minha ajuda pessoal para construir o seu negócio com software, tem um link para você aplicar para o Deciders aqui embaixo. Comenta aqui o que você achou do vídeo, eu te vejo no próximo. Valeu!